Um jogo que ninguém esperava nada e acabou entregando tudo. Essa é a descrição perfeita para Dispatch. Um jogo de múltipla escolha que você precisa trabalhar com um grupo de ex-vilões que desejam uma nova chance para trabalhar como heróis. Embora seja uma história sobre super-heróis, Dispatch se destacou por ser uma narrativa séria que sabe misturar um humor adulto com temas que são comuns no cotidiano de qualquer pessoa. Essa proposta de uma, entre aspas, história de super-heróis que se passa no mundo real acabou me lembrando bastante a série The Boys, com a diferença que Dispatch executa essa fórmula de uma maneira 1000 vezes melhor, sem precisar apelar para um gore em excesso. E hoje vamos discutir sobre isso. Eu vou pontuar aqui tudo que eu acho que Dispatch faz melhor que The Boys e como é que esse simples jogo se tornou uma verdadeira aula de como fazer uma história séria, adulta, sobre super-heróis. Inclusive, alerta de spoilers, eu vou dar alguns spoilers da narrativa, principalmente de Dispatch. Então, se você não quer saber de nada do que acontece na história, eu acho que esse vídeo não é pra você. Vai lá, assiste a história ou joga o jogo, que também vale muito a pena, ele não tá tão caro assim na Steam, e depois volta aqui pra assistir o resto. Não é segredo pra ninguém que histórias sobre super-heróis se tornaram um grande pilar da cultura pop. Normalmente essas histórias se passavam em mundos fantasiosos em que ter poderes era considerado algo, entre aspas, normal. Qualquer um poderia ganhar poder de alguma forma, né? O Homem-Aranha é picado por uma aranha radioativa, o Homem de Ferro desenvolve sua própria armadura, etc. O mundo que era apresentado nos gibis tinha semelhanças com o mundo real, mas era diferente o suficiente para o público olhar e perceber que aquilo não passava de uma história em quadrinhos. Conforme essa fórmula foi se consolidando no mercado, alguns autores decidiram ir por um caminho contrário e bem diferente. E se as histórias de super-herói fossem ambientadas no mundo real? Digo, no mundo real de verdade, onde ter poderes não era algo tão comum assim. Foi a partir desse pensamento que surgiu obras como Kick-Ass e The Boys. Esse último que acabou ganhando bastante popularidade por conta da adaptação em série da Prime Video. A popularidade de The Boys teve como consequência a popularização de uma visão errada sobre histórias de super-herói. Uma parte do público começou a acreditar fielmente que para uma obra desse gênero ser, entre aspas, adulta, ela precisa ter sangue aos montes, xingamentos a cada segundo e ser absolutamente edgy, que é o que acontece na adaptação de The Boys. E então chegamos no dia 22 de outubro de 2025, data em que Dispatch foi lançado. O jogo acompanha a história de Robert Robertson III, o homem que um dia foi conhecido como o herói Mecha-Man, e que após um acidente decidiu se afastar do manto e começa a trabalhar como Dispatch. Sabe aquele arquétipo do nerd da cadeira? Tipo o Oráculo do Batman ou o Ned Leeds do Homem-Aranha do MCU? Basicamente, nosso Robert trabalha com isso. Ele é selecionado para liderar o Projeto Fênix, que reúne um grupo de antigos vilões e querem uma chance de fazer o bem. E a partir dessa proposta, a gente encontra 3 principais motivos pelos quais Dispatch consegue ser uma adaptação dessa fórmula, né, de maneira bem melhor do que The Boys, sendo eles o universo, os personagens e o principal, a dosagem. Oh god, no, no, no! I'm googling titties again! Começando pelo universo, uma grande diferença entre o universo de Dispatch e o universo apresentado em The Boys é que em Dispatch os personagens eles agem como pessoas, apesar de cada um ali ter seus defeitos, do grupo principal ser ex-vilões e consecutivamente ser pessoas meio desajustadas. Eles são acima de tudo pessoas, eles são pessoas que têm seus sonhos, suas ambições, enfim. Eles são como qualquer outra pessoa, só que com poderes, e que em algum momento da vida cometeram algum crime. Enquanto em The Boys a gente tem uma clara sátira sobre o mundo real e sobre o próprio arquétipo de super-heróis. Uma vez que a proposta de The Boys era ser o oposto de histórias de super-heróis convencionais, a gente tem uma clara distorção em seus personagens e em seus universos. O que eu posso exemplificar aqui é que todos os heróis de The Boys são uns arrombados. Todos eles são pessoas horríveis, egocêntricas, que só ligam pro próprio ego e que não compartilham de verdade um senso de altruísmo, de vontade de ajudar o próximo. Você pode me citar 1 ou 2 personagens, como por exemplo a Luz Estrela, mas eles são exceções. E às vezes dá até a impressão que eles só estão ali para fazer a trama andar de certa forma. Mas a maior parte esmagadora dos heróis são pessoas horríveis e que só se importam com o glamour e com a fama. E a partir disso a gente vê um ponto crucial que diferencia Dispatch, é justamente sua abordagem mais realística. The Boys ele se foca tanto em ser uma sátira que ele acaba apresentando uma versão irreal do que seria o mundo real com superpoderes, já que a gente sabe que assim como existem pessoas muito ruins no mundo, também existem pessoas boas. Então é completamente irreal que no universo onde pessoas têm poderes, todos sejam horríveis. E isso, pelo menos pra mim, me distancia muito da narrativa de The Boys, principalmente nas últimas temporadas que foram lançadas, porque você acaba se cansando de ver
a mesma coisa se repetindo sempre. Você sempre vai ver pessoas se passando por heróis, mas na verdade eles são vilões. Enquanto em Dispatch não, você vai ter ali pessoas que são de fato vilões, como o Mortalha, que ele é um vilão de verdade, ele é um cara ruim e ponto. Apesar de ter sua história ali, apesar de ter suas motivações, ele é acima de tudo uma pessoa ruim. Você vai ter o grupo do Projeto Fênix, que é basicamente ex-vilões que não eram pessoas tão ruins assim, mas que por um acaso do destino, pelo contexto social em que eles se encontravam, acabaram virando vilões. E você vai ter os heróis de verdade, como a Loira Luminar, o Chase, o Mecha Man, que eles são heróis e ponto, eles são pessoas boas desde o início. Inclusive tem até uma cena que o Chase, enquanto estava conversando com o Robert, fala sobre isso, que desde o início ele foi uma pessoa boa, ele sempre teve isso nele. Help people. Put it all on the line for someone who won't ever know your name, won't send you a thank you card, won't be at your bedside when you get hurt. I don't know. It's how I'm wired, I guess. And here you are trying to rewire a bunch of criminals. If I didn't have you, you're my dad, where would I have ended up? You were always good. That was always in you. Então você tem basicamente esses três tipos de pessoa, cada uma com suas histórias, cada uma com suas motivações e com suas próprias personalidades. Enquanto em The Boys você só vai ter pessoas com superpoderes, mas que são completamente egocêntricas e que parecem ser uma cópia uma da outra, porque de um universo inteiro de pessoas que têm superpoderes, nenhuma decidiu ser um herói de verdade. Elas só queriam realmente a fama e todo o glamour, mas não fazer aquilo por ser o certo a se fazer. Boa sorte, então. Agora que você contou para os meus 190 milhões de seguidores, eu ainda sou bem famosa. E aí, galera? Chegou. Eu vou nessa. Luz Estrela. Que isso? Não pode ficar gravando enquanto a gente passa o texto. E você pode até usar como argumento a animação de The Boys, que mostrava que no início o Homelander tentou ser um herói de verdade, só que aí ele acabou mudando. Mas no final das contas, o que a gente encontra na série live action é o que eu te falei, é um grupo de personagens, um enorme grupo de personagens. Eles vão ter personalidades até distintas, mas que tem, no final das contas, o mesmo propósito. E eu acho que é justamente por isso que o universo de Dispatch se torna mais palatável, se torna mais atrativo para você acompanhar, porque você vai ter uma pluralidade de personagens, de vivências, de histórias e de uma forma séria. Não é porque existem heróis bondosos e vilões que são completamente maus que aquilo se torna uma narrativa infantil. Muito pelo contrário, o jogo ele sabe trabalhar muito bem os temas do cotidiano, temas que pessoas normais enfrentam todos os dias, em meio àquela bagunça ali que é aquele universo com super-heróis e superpoderes e etc. Além também de apresentar o que eu falei, que é o meio, a interseção, que é o Projeto Fênix, que eram ex-vilões que decidem se tornar heróis. Por conta disso, eu acho que inicialmente a gente já tem um universo ali que é naturalmente mais interessante. Ele foge daquela coisa edgy, essencialmente edgy de The Boys, de meu Deus, as pessoas não prestam, a humanidade é um lixo, se houvesse poderes todo mundo ia ser babaca. Não, ele foge disso, ele mostra que apesar de haver pessoas que logicamente se tornaram babacas por conta dos poderes, ainda existem pessoas que estão dedicadas a fazer o bem. A partir desse tópico a gente vai para o segundo tópico, que são os personagens. Começando pelo protagonista, eu acho que é um caso interessante, o caso do Robert e do Billy Bruto, porque eles possuem muitas semelhanças entre si. Claro, vai ter gente falando que o protagonista de The Boys é Huey, mas a gente sabe que ele não é o protagonista há muito tempo. Pelo menos na série ele se tornou quase um coadjuvante. Quem rouba a cena mesmo, quem move a história é o Bruto. E é por isso que eu vou estar usando ele como esse grande protagonista aqui nessa análise. Bom, para começar, bora falar sobre as semelhanças. Em essência, em estrutura, o Billy Bruto e o Robert Robertson, eles são bem semelhantes. Eles vão ser ali dois caras que começaram com pessoas boas, que estavam tentando fazer o certo, estavam ali vivendo tranquilamente. Só que depois de uma tragédia envolvendo a perda de um familiar, eles acabam sendo cegados pelo ódio e isso acaba trazendo consequências para a sua vida. E a partir disso, eles continuam a sua vida, montam uma equipe e vão ali trabalhando enquanto tentam buscar vingança por aquele que faleceu. Você vê que são personagens ali que inicialmente são movidos pelo ódio, que estão ali numa jornada de vingança, só que o Robert Robertson ele acaba se tornando bem mais maduro que o Bruto.
Qual que é o principal defeito do Bruto? Ele se torna basicamente uma sátira de si mesmo. O único objetivo que ele tem é querer vingança. Ele não demonstra mais nenhuma camada, nenhuma outra face além disso. Ele só quer matar todos os supers e falar fucking diabolical. É isso que é o personagem do Bruto. Ele se tornou um protagonista, né, extremamente edgy, que tá ali falando falas de efeito, fazendo coisas monstruosas e etc. É o tipo de personagem edgy que é feito para agradar moleques de 13 anos e velhos que não aprenderam a crescer. Ele só tá ali para fazer coisas, entre aspas, casca grossa. Enquanto o Robert Robinson, ele tem um desenvolvimento muito maior. Por mais que ele já inicialmente esteja ali cego pelo ódio ao Mortalha, ele não deixa de ser uma pessoa. Ele tem ali suas motivações, ele sabe descontrair no trabalho, ele ajuda as pessoas que estão ao redor dele. Mesmo ele querendo se vingar no Mortalha, ele não deixa de apoiar, por exemplo, o Waterboy ou o Phenomenal Man, dependendo de quem você escolha na história. E ao longo da jogatina você vê claramente que esses dois personagens eles vão crescendo bastante por conta do auxílio que o Robert dá. E além disso tem a própria Invisible também, que tem todo um arco de saber se é uma vilã ou não, e ela acaba se tornando uma heroína justamente por conta do apoio do protagonista. O Robert ele não precisa da armadura do Mecha Man para ser um herói, porque ele consegue ajudar todo mundo que está ao redor dele, só sendo ele mesmo, só dando um apoio ali. Ele consegue ajudar até a Loira Luminar, que tinha problemas ali de autoestima relacionados à contraparte dela, né, a identidade secreta dela. Wait, Sure. What's up? this isn't what I look like. I don't totally know what you mean, but okay. The powers make me... it doesn't matter. I'm just gonna show you. Are you good with that? I, have absolutely no idea what's about to happen, so this is very exciting. Temper your expectations. I'm sorry. You're disappointed. Are you kidding? I can't tell if... Are you joking or am I joking? It's a big difference. You're what? What, 2 inches shorter? And a brunette, come on, it's... Okay, maybe if I wasn't called Blonde Blazer, I wouldn't be so self-conscious about it. Então ele é um personagem que demonstra muito mais camadas do que o Billy Bruto. Ele não é apenas vingança, eu não quero só matar o Mortalha e tal. Ele vai construindo muitas relações ali ao longo do jogo e sempre ajudando todo mundo ao redor, como um verdadeiro herói faz. Então, só entre os dois personagens a gente já vê duas abordagens muito diferentes. Por mais que estruturalmente eles tenham ali o mesmo trauma, são caminhos completamente diferentes. Particularmente falando, eu prefiro muito mais o que é feito em Dispatch. Você pegar um personagem quebrado, inclusive tem até momentos que demonstra ali que o Robert está em depressão, né? A casa dele não tem móvel nenhum, ele dorme numa cadeira, ele fica com a barba sem fazer por um tempo, fora o olhar de tristeza, carregado, etc, que demonstram que ele realmente estava mal, não só pelo pai dele ter morrido, mas por tudo que aconteceu com ele, e mesmo assim ele estava ali seguindo em frente e tentando ajudar todo mundo sempre que possível, enquanto o Billy Bruto ele se torna quase uma criança birrenta que só quer saber do objetivo dele, que é se vingar e matar todos os super. Mas não é só o protagonista que se destaca em Dispatch. A gente tem ali todo um elenco de personagens secundários, um elenco de apoio que é igualmente bom, apesar de, claro, existirem personagens que têm mais ou menos tempo de tela, mas todos são igualmente carismáticos e possuem suas atribuições ali que fazem eles únicos. Então você vai ter, por exemplo, ali a Loira Luminar, que é quase a representação perfeita do que é um herói entre aspas sem falhas, só que quando você vai mais a fundo, você percebe que existe ali um caso de insegurança com a própria imagem, ela tem ali que segurar o peso do mundo, de todos os problemas da agência nos ombros dela. Você vai ter ali o Phenomenal Man, que é um alienígena que não sabe se encaixar muito bem na cultura terráquea, e que por conta disso ele acaba ficando deprimido, justamente porque ele acaba terminando o relacionamento dele. Aí a gente vai lá e ajuda. A gente tem a própria Invisible, que por ter o poder de ficar invisível, ela achou que era o destino dela ser uma vilã, e ela vai aos poucos percebendo que não é o poder dela que torna o que ela é. Get it. Some people are born to be heroes. I'm not one of them. I tried. Just wasn't meant to be. Meant to be? What are you talking about? Blazer, Phenomenon, they have hero powers. Strong out there for all to see. Flying through the sky. Nothing to hide. What's your point? I have villain powers. I can turn invisible and skulk in the shadows. My powers let me steal shit and watch famous people
Being a villain is my fate. E você vai ter ali personagens que têm menos tempo de tela, mas que também são muito bem escritos. Você tem ali o Sonar, que ele é um personagem mais bem-humorado, né? Mas que tem toda uma questão ali também envolvendo insegurança, de querer se provar, principalmente no arco que ele vira o vilão, né? Caso você escolha manter a Coupé. São personagens muito bem escritos e muito bem desenvolvidos, mas eles não são coisas preto no branco. Eles têm momentos de ódio, eles têm momentos que eles ficam chateados, como por exemplo nos últimos capítulos em que todo mundo ali fica revoltado com a Invisigirl e quer expulsar ela do grupo. Eles têm momentos que ficam deprimidos, eles têm momentos de raiva, de inveja. Essa questão da inveja é bem trabalhada na trama da Invisigirl, inclusive. Enquanto o núcleo de The Boys, no início até que era assim também. Você vê ali que no início, nas primeiras temporadas, existia um núcleo de personagens que também era muito legal de se acompanhar. Cada um com sua personalidade, com sua especialidade e trazendo uma visão diferente para as situações que eles encaravam ali enquanto grupo. Porém, conforme a história foi avançando e foi focando cada vez mais ali no Bruto e no Huey, todo o resto parece ter se tornado apenas um enfeite. Eles parecem estar ali só para cumprir cota e ponto. Eu falei bastante dessa questão do Bruto ser meio que uma sátira, uma caricatura, de só querer o objetivo máximo dele e pronto, como uma criança birrenta, mas o pior são os outros personagens que a partir de um momento parece não ter mais nenhum tipo de motivação. Você tem ali o Leitinho, que no início tinha como motivação a família dele e tal, aí depois tem todo o lance com o Soldier Boy, mas a partir disso não tem mais nada. Depois desse arco dele aí com o Soldier Boy, parece que o personagem só tá lá meio que por estar, ele não tem propósito de estar lá. Tem ali o Francês, que também sofre um pouco da mesma coisa, que acaba só se tornando um grande idiota conforme a história avança. Você tem os relacionamentos também amorosos. Você, por exemplo, quem que tem saco ainda pra ver o Rio e a Luz Estrela na 5ª temporada de The Boys, sabe? Sei lá, dá um nojo, uma ânsia de ver eles em tela, porque eles não têm química, eles não têm nada. Os dilemas deles parecem ser trabalhados da forma mais rasa possível e de forma apressada também. Enquanto em Dispatch a gente vê todo o relacionamento da Loira Luminar com o Robert, ou do Robert com a Invisigirl, construído de uma forma bem lenta e bem coerente, bem natural. Você vê ali que os personagens realmente estão se conhecendo aos poucos. E não é algo cansativo de se ver. Algo que eu não posso dizer o mesmo de The Boys. Acho que o único casal de The Boys que ainda talvez segure é o Francês e a Kimiko. E mesmo assim ainda é um tanto quanto polêmico, porque teve uma época ali que eles eram considerados apenas irmãos. Tem gente até que não gosta desse casal justamente por isso. Mas ainda assim, pra mim, pelo menos, continua sendo o melhor casal de The Boys, porque o resto é muito ruim. E agora, pra finalizar, eu acho que o principal ponto que diferencia a abordagem de Dispatch da de The Boys e que torna o jogo infinitamente melhor do que a série é justamente a dosagem. Quando The Boys estreou como série, né, ela se destacou por ser uma história, além de adulta, também usar um pouco ali de gore e de choque. Você via cenas que te deixavam de boca aberta e todo mundo falava: meu Deus, como é que eles fizeram isso? Meu Deus, eles tiveram coragem de fazer isso? No início era até legal, tipo, você via uma cena ou outra que ele deixava chocado, bacana, fazia parte da estética da série também, então era ok. Só que conforme a história foi avançando e conforme isso foi ficando cada vez mais popular, os escritores passaram a incluir cenas de gore, de choque, de uma forma completamente desnecessária. Só tá ali realmente para chocar, eles só estão se esforçando ao máximo para chocar, mesmo que aquilo não faça sentido nenhum. De cabeça aqui eu consigo lembrar só da cena da patinação no gelo, que não faz nem sentido lógico daquilo tudo acontecer, mas tá na série só para causar choque. Só pra todo mundo naquela semana ficar comentando: oh meu Deus, olha o que o The Boys fez. O gore, que inicialmente era uma escolha diferente, acaba se tornando algo pastelão, algo que não traz o mesmo impacto que tinha antes e só se torna forçado, porque só tá ali realmente pra causar um choque no espectador. E isso também acaba se alastrando ali para cenas de sexo, envolvendo sexo e tal. E isso era uma coisa natural que acontecia na série e tava ok, mas depois eles acabaram elevando isso a um ponto que parece que toda vez que aparece uma cena de sexo na série é só pra causar um choque no espectador, eles ficarem:
meu Deus, como é que permitiram gravar isso, como é que fizeram isso. E se torna uma série vazia, sabe? Parece que eles só estão ali rendendo mais temporadas para ver o quanto mais eles conseguem chocar os espectadores. E parece que a série, conforme avança, ela vai focando cada vez menos na história, na própria narrativa, e focando só nessa questão do impacto mesmo, seja no gore, seja no sexo, seja em qualquer outra forma deles conseguirem chocar o público. E eu acho que é justamente essa falta de tato na hora de usar esses elementos que tornaram as últimas temporadas de The Boys, principalmente a última que lançou, a quarta, algo tão ruim de se assistir, algo tão forçado. Porque parece que eles só estão ali requintando as coisas, requintando a história, inventando um plot twist de onde não existe, apenas para continuar com a série, continuar chocando o público. Enquanto em Dispatch, a gente também tem o uso algumas vezes desses elementos, tanto do gore quanto do sexo, só que é usado de forma completamente casual, normal, natural. Você tá ali jogando tranquilamente ou vendo a história, se você estiver assistindo pelo YouTube, uma hora ou outra vai ter uma cena envolvendo isso, mas não é o foco da cena, ele só tá ali para complementar. Eu posso dar como exemplo aqui a luta do Mecha Man contra o Flambé. Eles estão ali lutando, estão tendo um embate deles no flashback, e do nada o Robert consegue cortar os 2 dedos do Flambé. É uma cena ali que tá encaixada de forma natural, ele não fica focando apenas na perca dos dedos, até porque esse background serve para mostrar a rivalidade deles, como é que aquilo tudo começou. Então tem um propósito narrativo, ele tá ali de forma apenas estilística e não incomoda. Você vê que é uma coisa que foi feita de forma natural a partir do momento que ela não incomoda, ela só tá ali como um acréscimo. O mesmo se aplica às cenas envolvendo a Invisible, que ela fica o tempo todo flertando, etc. Tem até uma cena de sexo no jogo, mas tá ali de forma natural, não é algo que incomoda, justamente porque não é forçado, não chega a ser forçado, não está ali apenas para o público falar, oh meu Deus, eles tiveram coragem de fazer isso. Não, tá ali apenas como um propósito narrativo, serve a um propósito narrativo. Aquela cena ali é comentada mais pra frente e acaba desencadeando um diálogo entre ela e o Robert, o que é essencial para o desenvolvimento da relação entre os dois. Where's the shootout? Parking lot. Didn't think taking a desk job would have me bleeding this often. What are you doing here? I had a dream last night that we were... Usually I don't remember my dreams, but this one was pretty vivid. Was it the one where I have a big in it? Yeah, actually, you did. I have that one too. So this is why you've been acting so weird all day. I'm doing that thing where I imagine being with someone, you know? See how it feels, how it looks. You know, like trying on a dress. You were there. I could have been. I could be anywhere. Os desenvolvedores de Dispatch sabem dosar. Eu acho que essa é a grande diferença entre o jogo e a série, porque o jogo sabe dosar, ele sabe pegar esses elementos e não ficar extrapolando eles ao ponto de eles se tornarem supérfluos, sem que aquilo fique algo desconfortante para ser assistido, para ser consumido. Eu acho que esses são os 3 principais tópicos que fazem Dispatch ser uma ótima aula de como fazer uma história adulta e séria sobre super-heróis, enquanto The Boys infelizmente apela apenas para o gore e o edge, e meu Deus, como somos muito sérios, não temos cor, todo mundo é muito cinza, as pessoas são horríveis, enquanto na verdade a gente vê que não é bem assim, não é preciso fazer uma história em que todo mundo é horrível para fazer uma história adulta. Mas basicamente, essa foi a minha opinião. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam e até o próximo vídeo.